Olá, bom dia a todos. Aqui já é noite, portanto, uma boa noite também aqui deste lado. Muito obrigado pelo convite, que me foi endereçado pela Rede de Investigação Científica de Angola, Sociedade Lusófona de Goa e pela CEDESA. Muito obrigado pela organização e pelo convite. Como muito bem disse, eu sou doutorando e vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre a minha tese, que é uma apresentação, um sumário da tese em si. Como bem sabem, uma tese é um grande estudo. A tese está escrita em inglês e o PowerPoint que eu tenho para apresentar também está em inglês, mas eu farei a apresentação totalmente em português. Portanto, peço desculpa por esse pormenor. Irei então projetar o PowerPoint e irei iniciar então a apresentação. Como a apresentação é um pouco longa, eu vou passar a primeira parte, que tem a ver com a estrutura da tese, em relação ao seu aspecto académico e a sua estrutura, etc. Portanto, essa parte vou passar e vou avançar para os resultados e para as conclusões, porque se calhar é mais do interesse desta conferência. Só aqui há algumas áreas em particular que eu pesquisei antes da tese: o Fórum Macau, obviamente, o desenvolvimento da República Popular da China, a política externa chinesa e os fóruns chineses. Isto foram as áreas em particular que mereceram um maior estudo da minha parte. Houve três áreas em particular que eu depois foquei-me. Como funciona a estrutura organizacional do Fórum Macau, tentar compreender o que são os fóruns chineses e como funcionam, e depois o papel que os fóruns chineses e o Fórum Macau têm na política externa chinesa. Houve aqui várias áreas que mereceram uma consideração na parte teorética. Usei a teoria de liderança chinesa e houve áreas em particular que mereceram um estudo mais aprofundado, como a diplomacia para diplomacia, soft power e relações people to people, e os 5 princípios de coexistência que o professor Mancuso muito bem mencionou, fazem parte da estrutura da FOCAC e a maneira da China trabalhar na sua postura externa e estrangeira, o que também é bem visto nos fóruns, e também o aspecto do multilateralismo. A metodologia é uma pesquisa qualitativa, com várias entrevistas com membros do fórum, especialistas do Fórum Macau e em fóruns chineses. As três perguntas de pesquisa acabaram por ser: a principal: o Fórum Macau opera de uma maneira diplomática ou paradiplomática? Quais é as características comuns e as grandes diferenças entre os fóruns chineses? E, por último, qual o papel que o Fórum Macau tem na política externa chinesa? Eu fiz uma aproximação indutiva, onde primeiro respondo às perguntas de pesquisa secundárias e depois à principal. Aqui na primeira parte, as grandes resultados ou algumas pequenas conclusões que eu encontrei. Aqui esta área é particularmente em relação às diferenças e às características comuns entre os fóruns. Portanto, uma primeira área do estudo que me gerou algumas conclusões e resultados foi que os fóruns têm elementos de organização e têm também elementos de instituição. Portanto, é um sistema híbrido que foi criado pela China, com o nome bem escolhido, que é o fórum, que o fórum é uma palavra que vem desde os tempos romanos e que está relacionado com uma congregação de pessoas para discutir ideias e propostas num ambiente aberto e livre. Portanto, é uma boa escolha do nome e dá para ver que tem elementos de organização e estrutura. Também podemos ver que, na sua estrutura, em particular no Fórum Macau, existem vários elementos da teoria de liderança chinesa, que é uma teoria que tem vindo a adaptar-se e a transformar-se aos tempos modernos. Não é exatamente como era esta teoria, esta maneira de trabalhar na China há 30, 40 anos, e também a maneira como a China usa esta teoria nos seus fóruns é um pouco diferente de como essa teoria é adaptada na realidade chinesa dentro da China continental. Outra área que gerou vários resultados foi o estudo comparativo que eu fiz entre 6 fóruns. Só de realçar que a China tem vários fóruns a nível mundial, e tem alguns também a nível nacional. E eu escolhi 6 em particular para fazer este estudo: a FOCAC, o Fórum Macau, o CASCF, que é o Fórum para o Médio Oriente, o CCF, que é o Fórum da Belt and Road, e também o Fórum o BOAO, Fórum para a Ásia. Usei estes 6 para comparação. Alguns resultados: os fóruns funcionam todos a nível intergovernamental, portanto,
em algum nível da sua estrutura, poderemos ver elementos governamentais, tanto da China como dos países de língua portuguesa. A maioria dos fóruns tem objetivos a nível regional ou do continente onde estão inseridos, a exceção seria o Fórum Macau, porque devido à localização geográfica dos países de língua portuguesa, e também ao Fórum da Uma Rota, Uma Seda, porque são membros de todo o mundo também. Todos os fóruns têm alguma exclusividade nos seus membros, e cada um tem a sua critéria diferente, como por exemplo o Fórum Macau só aceita países de língua portuguesa, o FOCAC só aceita países africanos e por aí fora. Todos os fóruns têm focos diversificados, apesar de todos, após a sua criação, todos tinham um objetivo de melhorar a cooperação a nível económico e de trocas comerciais. Isso com o tempo foi mudando. Hoje em dia os fóruns são muito diversificados, e o professor Mancuso também mencionou isso, no exemplo da FOCAC, que há um grande foco a nível cultural. No caso do Fórum Macau, eles patrocinam eventos e festivais de cultura aqui em Macau e não só, e outras áreas, de recursos humanos, etc. Portanto, diversificou-se para ter um alcance mais aberto e isso também para ser mais apelativo aos seus novos membros. O seu mecanismo mais alto, que é as conferências ministrais, todas funcionam a um nível semelhante e a documentação que sai dessas conferências é muito semelhante. Por fim, todos os fóruns são diferentes, não há um fórum igual ao outro, o que quer dizer que não há uma blueprint que a China tenha criado. Vamos agora iniciar invadir o mundo com os fóruns e vão ser todos iguais a funcionar da mesma maneira. Não, esse não é o caso. Cada fórum é diferente, é adaptado à sua região geográfica, é adaptado aos membros e à sua cultura, entre outros elementos. Portanto, isto demonstra a versatilidade que a China demonstrou ao instalar estes fóruns. Outros resultados que eu descobri neste estudo foi que existe multilateralismo em várias áreas nos fóruns, em particular no Fórum Macau, que foi o fórum que eu estudei mais em pormenor, e onde se vê mais este aspecto multilateral é na documentação que é emitida nas conferências. O documento mais alto, que é o plano de ação, contém um ambiente multilateral que conta com todos os seus membros do princípio até ao fim do processo, para demonstrar que sim, o multilateralismo está presente nos fóruns, como os fóruns auto-se-intitulam plataformas multilaterais. Na segunda parte, que era relacionada com o papel do Fórum Macau na política externa chinesa, alguns resultados. Eu fiz um grande estudo sobre as relações entre os países de língua portuguesa e a China aqui, e comprova-se que há uma grande cooperação a nível económica e diplomática entre a China e os países de língua portuguesa já há bastante tempo. Eu aqui criei este gráfico sobre as trocas comerciais dos maiores parceiros comerciais da China. Aqui, como podem ver, a União Europeia e os Estados Unidos são os maiores parceiros da China. Eu juntei os países de língua portuguesa num bloco e, se esse fosse o caso, os países de língua portuguesa seriam o 8º maior parceiro da China. Portanto, isto revela alguma importância para os países de língua portuguesa. Outras áreas que a China tem um grande interesse nos países de língua portuguesa é, obviamente, os recursos naturais que os países têm, em particular Angola e o Brasil. As grandes áreas económicas marítimas, as grandes extensões marítimas que todos os países de língua portuguesa são países marítimos com grandes costas, com a extensão que o Brasil vai sofrer agora e o pedido que Portugal tem agora à espera de estender ainda mais a sua zona marítima, isto será do grande interesse da China, principalmente de recursos naturais relacionados com pescas. Todos os países de língua portuguesa tinham economias em crescimento pré-Covid-19, obviamente isto é do interesse da China, e no caso dos países de língua africanos, países de língua portuguesa em África, eram tudo economias em desenvolvimento, portanto, do interesse da China. A localização geográfica dos países de língua portuguesa é também de muito interesse para a China. Obviamente a participação dos países de língua portuguesa na Belt and Road Initiative, que neste momento apenas o Brasil não assinou ainda para essa iniciativa, mas deve ser uma questão de tempo, e também as afiliações que os países de língua portuguesa têm em comunidades económicas, como está aqui esta tabela que eu criei, que mostra o alcance que a China poderá ter em ter os países de língua portuguesa como parceiros. Eventualmente Timor-Leste irá se juntar à ASEAN,
E nessa altura estamos a falar, se juntarmos estas comunidades económicas, estamos a falar de um potencial de acima de 3 bilhões de pessoas. Outra área que eu descobri alguns resultados foi que pode-se ver nos fóruns chineses e no Fórum Macau características do soft power chinês e também das relações pessoa a pessoa ou P2P. Porque os fóruns ajudam a China a projetar uma imagem diferente do que se calhar os países tinham deles, uma imagem mais amigável, que se podem aproximar deles. Os fóruns providenciam um palco para a China mostrar a sua cultura, não só nos eventos que patrocina, mas como também o professor Mancuso falou dos Institutos Confúcio. Mas isto também funciona dos dois lados. Também os países de língua portuguesa têm uma oportunidade de mostrar a sua cultura à China. E também se vê que a aproximação multilateral dos fóruns promove o P2P, a comunicação P2P, que é uma comunicação mais informal. Os membros do fórum, quando se encontram e têm as suas reuniões anuais e as suas conferências, todos estão representados à mesma mesa, todos têm o mesmo valor, têm o mesmo tempo de conversação, e isso dá um valor muito apelativo aos fóruns. E os membros do fórum, principalmente os países em desenvolvimento, sentem-se a nível igual com uma grande potência como a China. Se calhar era uma coisa que não veríamos na sua participação nas organizações internacionais no hemisfério norte, por exemplo, onde não têm tanto valor e poder de voto. E em relação ao fórum neste momento e o seu futuro, existe um momento de transformação no fórum, não tem conferência há muito tempo, mas eu penso que o fórum precisa de fazer umas adaptações para continuar a demonstrar o seu papel nas relações entre os países de língua portuguesa e a China, e também no futuro ter um papel em ajudar os países de língua portuguesa a entrar noutro grande projeto da China, que é a Grande Baía da China. Para completar este capítulo, isto é um mapa que eu criei com os membros de 5 fóruns chineses, e como podemos ver, basicamente todo o hemisfério sul pertence a algum fórum chinês. E isto ajuda a China em várias áreas. Ajuda a China a ter membros que apoiam a One China Policy, ajuda a mudar a percepção que alguns países têm, talvez por falta de conhecimento da China, o acesso a economias em desenvolvimento, mostrar uma alternativa às organizações internacionais que existem, principalmente no hemisfério norte, e também melhorar a cooperação sul-sul. Na última secção, que era como funciona a estrutura do Fórum Macau, se é diplomática ou paradiplomática, algumas conclusões. O Macau é em si, mas eu penso que isto é do conhecimento de todos aqui, que é o local perfeito para este tipo de organização, devido à relação com os países de língua portuguesa, que poderemos ver, sem dúvida, que o multilateralismo faz parte da estrutura do Fórum Macau, tendo 3 partes representadas, que é a República Popular da China, a região administrativa de Macau e os países de língua portuguesa, nunca funcionaria se não tivesse uma plataforma sólida multilateral. E também poderemos ver que a China tem uma liderança muito forte nos fóruns, mas é consensual, não é forçada. Todos os membros assumem que a China é o líder, mas todos se sentam à mesa e sentem que têm o mesmo valor de discussão à mesa. Os fóruns só funcionam, e a China sabe disso, se todos os membros tiverem benefícios. E a China tenta que isso exista dentro do fórum. E também poderemos ver os 5 princípios de coexistência que fazem parte da estrutura dos fóruns, também como o professor Mancuso falou antes acerca da FOCAC. Outra área que conseguimos ver elementos de paradiplomacia no fórum, e aqui tenho um exemplo que eu criei da China-CELAC e sobre a FOLAC, que é os subfóruns, que são relacionados com áreas que não têm a ver com comércio nem com negócios. Temos aqui, por exemplo, relacionados com think tanks e young leaders, de cultura, de lei, etc. Portanto, isto são subfóruns que só podem funcionar se temos elementos transnacionais não ligados ao governo a poderem puxar para a frente estas iniciativas. Os governos dos países de língua portuguesa e da China não podem estar envolvidos em todos os projetos existentes dentro do fórum, portanto, podemos ver que há aqui uma cooperação com elementos não diretamente relacionados com os governos dos países, mas ajudando a puxar agendas dos países, apesar de não estarem ligados contratualmente com os seus governos. E podemos também ver que há uma grande evolução entre os planos de ação nos fóruns, em particular no Fórum Macau, que em 2003 tinha 9 pontos principais e agora já tem 20 pontos. Também há aqui uma área que merece mais estudo, que é o uso do Fórum Macau e da cidade de Macau
como um elemento de soft power e de paradiplomacia para a China. Algumas conclusões, no fim. Os fóruns são todos diferentes e especiais, são diferentes de outras organizações internacionais e são todos diferentes entre eles. Os fóruns trazem benefícios para a China para projetar uma imagem diferente na arena internacional e, ao mesmo tempo, dá um acesso direto aos países de língua portuguesa à China. Os fóruns contribuem muito pouco para as trocas comerciais e para negócios entre a China e os países de língua portuguesa, mas têm um impacto que eu chamaria secundário, porque ajudam a estabelecer uma relação de confiança entre a China e os países de língua portuguesa, e essa mensagem é depois transmitida pelos membros dos fóruns para os seus governos. E também podemos ver que há elementos de soft power chinês e de paradiplomacia nos fóruns, em particular no Fórum Macau, e que, sem dúvida, poderemos ver elementos de multilaterismo nos fóruns. Para terminar, eu sugiro alguns estudos no futuro, que aqui na tese eu não consigo desenvolver o suficiente, ou que avenidas novas que apareceram. Sem dúvida que o impacto económico que o Fórum Macau e os fóruns chineses têm nas relações bilaterais entre a China e os países de língua portuguesa merecem um estudo mais aprofundado, e também o meu estudo comparativo entre os 6 fóruns criou vários resultados, e eu penso que estudos focados nesses resultados em particular iriam produzir bastantes resultados extra acerca de porquê dos fóruns serem diferentes e em que áreas eles são mais fortes nessas áreas. E também um estudo talvez comparativo entre o multilateralismo que conseguimos ver nos fóruns chineses e o multilateralismo que nós conhecemos das organizações internacionais tipo a ONU, a União Europeia, etc. Fazer um estudo de comparação entre o multilateralismo nessas organizações, penso que trazia resultados muito interessantes e que ajudariam ainda mais a compreender estas estruturas únicas a nível internacional. Muito obrigado pelo vosso tempo e muito obrigado por esta oportunidade. Isto foi um sumário da minha tese e espero que tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigado a todos pela organização e boa sorte a todos os meus colegas nas próximas apresentações.